Olá! Na unidade de hoje, nós vamos falar da continuidade à unidade 3 da disciplina de Tecnologia e Economia dos Transportes, que seria sobre capacidade e nível de serviço. Na primeira aula, nós falamos sobre as variáveis que nós levamos em consideração para poder determinar os níveis de serviço de uma rodovia, determinar as relações, né, entre essas variáveis, esses parâmetros, que seriam quais? Seria o volume de tráfego, velocidade e densidade, tá? E aí, nós apresentamos 6 níveis de serviço na aula anterior, que é do nível A até o F. Quanto mais próximo tiver da letra F, pior o nível de serviço, mais congestionada vai ser a tua rodovia, tá? Então, na aula 2, nós vamos começar a falar sobre como é que a gente dimensiona a capacidade. Então, todo deslocamento dos veículos, tá certo? Ele vai ser influenciado a velocidade dessa movimentação, tá? O tempo de viagem dessa movimentação vai ser influenciado pela presença ou não de veículos de carga presentes nas rodovias. Por isso que a gente diz que a presença de outros veículos. Tá? E aí, essa capacidade, o que ela representa? Ela representa a possibilidade de acomodar uma determinada quantidade de veículos, tá? Ou pessoas naquela malha viária, e ela é uma medida da oferta de malha viária. E o nível de serviço, ela depende dessa capacidade. Quanto menor for o fluxo de veículos e pessoas, melhor vai ser o nível de serviço da rodovia, mais confortável para o motorista, menos paradas ele vai ter, aquela velocidade constante dele, mais rápido ele vai chegar ao seu destino. Quanto maior esse fluxo de veículos de pessoas, pior é a qualidade do nível de serviço e mais congestionada vai estar a tua via. Então, quais são as perguntas que a gente tem que fazer como engenheiro de tráfego quando a gente vai dimensionar a capacidade? Primeiro, qual é a qualidade do serviço que eu quero que aquela malha viária seja capaz de fornecer nos horários de pico? Qual é o nível de crescimento de tráfego que aquela malha viária pode suportar diante das condições atuais dela? Qual é o nível de oferta necessário para atender esse nível de fluxo, essa demanda? Quantas faixas de tráfego vão ser necessárias para fazer esse atendimento? Qual vai ser o tipo de rodovia que vai atender satisfatoriamente a essa demanda, se há uma demanda que ela for gerada pela instalação de um novo empreendimento, por exemplo, um novo conjunto habitacional? E perguntar se as vias existentes atuais são capazes de suportar esse volume de tráfego futuro, o atual e o futuro. Então, essas são as principais perguntas que temos que fazer como engenheiro de tráfego. Então, à medida que o volume de tráfego aumenta, a velocidade dos veículos ela cai, tá certo? A qualidade do serviço também vai cair, como nós vimos na apresentação dos níveis de serviço na primeira aula, tá? Então, as rodovias, elas têm classificação técnica, que você, para quem fez estradas, já viu essa classificação. Então, as rodovias, elas têm classificação de 0 até 4, tá? 0, geralmente, é uma rodovia de via expressa, tem controle total de acesso, tá? Não vai permitir de jeito nenhum veículo de carga, por exemplo, e é uma decisão administrativa, o critério de classificação dela. A1, classe 1, pode ser classe 1A e 1B. A1A é pista dupla e A1B é pista simples, tá certo? A 1B, ela pode ser, todas as duas podem ter controle parcial de acesso, por exemplo, só pode entrar veículos de carga com até 3 eixos, por exemplo, tá? E a 1B, pista simples, você vai ter um volume médio diário acima de 1.400 veículos, tá? Aqui em Fortaleza, aqui no estado do Ceará, a ICE 040, 085, são dois exemplos de rodovias de classe 1A. Tem a classe 3, que é uma rodovia de pista simples, com volume médio diário entre 700 e 1.400 veículos. A classe 3, que é pista simples, com volume médio diário entre 300 e 700. E a 4, A ou B, são pistas simples. A 4A, volume médio diário entre 50 e 200 veículos. E a 4B, volume médio diário de veículos menor do que 50. Geralmente a 4B é aquela estrada de terra,
tá? Uma estrada vicinal, como a gente chama aqui no estado do Ceará. Então, geralmente, quais são os fatores que nós, como engenheiros de tráfego, temos que levar em consideração quando a gente vai avaliar o nível de serviço da rodovia? É a velocidade de operação, que é aquela máxima velocidade que pode ser atingida de acordo com o prorediométrico da via, a relação entre volume e capacidade e a porcentagem de tempo seguindo em pelotão. O que é essa porcentagem de tempo seguindo em pelotão? É aquela filinha de carro, gente, que está na estrada, tá? Quando você tem um feriadão grande, e aí tem tanto veículo na estrada que você fica naquela filinha indiana, não consegue ultrapassar, então quanto tempo você fica nessa filinha indiana? É muito comum esse tempo seguindo em pelotão nas estradas sinuosas de Minas Gerais, quando tem um caminhão na rodovia, nessas rodovias do estado de Minas, é uma fila enorme de carros por falta de possibilidade de ultrapassagem. Tem algum determinado trecho da via que tem pista dupla para poder facilitar a ultrapassagem, né? Mas não é toda nela, tá? Então, o percentual de tempo seguindo o pelotão é o percentual de tempo que o veículo vai trafegar nessa fila, tá? Aguardando uma oportunidade para realizar uma ultrapassagem. São os veículos mais lentos, geralmente são os veículos de carga. Caminhões, né? Caminhões, ônibus de passageiros, tá? Então, aqui tem um gráfico da relação volume-capacidade, tá certo? À medida que a relação volume-capacidade aumenta, tá certo? Pior vai ser o nível de serviço e menor vai ser a velocidade de operação. Tá? Por exemplo, 0,2, você tem uma velocidade de quase 100, tá certo? Né? Até 0,2, quase 100 é o nível A. À medida que vai aumentando, por exemplo, 1, você vai estar no nível F e a tua velocidade não chega nem a 40, chega só até 40 km por hora. Tá? É isso que esse gráfico representa. Então, aqui a gente tem uma tabela dizendo a classificação da rodovia classe 1, aqui normalmente aí eu vou ter que definir pista, isso aqui vale tanto para pista dupla como pista simples, tá certo? E aqui os 5 níveis de serviço, não existe F, porque aqui a gente considera mais uma classe 1A, que é pista dupla. Então, o nível A, de serviço A, tempo seguindo em pelotão é menos do que 35% do tempo de viagem, é a velocidade acima de 90 km por hora. Nível B, tempo seguindo em pelotão é 35% a 50% do teu tempo de viagem, velocidade de operação entre 80 e 90. Nível C, entre 50% e 65% do seu tempo, seguindo nessa fila, né, sem você poder ultrapassar, e a velocidade entre 70 e 80. Nível D, tempo seguindo em pelotão entre 65 e 80, e a velocidade entre 60 e 70. E nível E, 80% do tempo seguindo em pelotão, e a velocidade não ultrapassa 60 km por hora. E aqui é o gráfico, tá representando essa velocidade média de viagem com do percentual do tempo gasto seguindo em pelotão. Para a rodovia classe 2, que ela é pista simples, tá certo? Nível A, o tempo seguindo em pelotão não vai ultrapassar 40%. Nível B, tempo seguindo em pelotão entre 40% e 55%. Nível C, entre 55% e 70%. Nível D, entre 70% e 85%. Nível E, acima de 85%. Aqui esse símbolozinho está errado, tá? Depois eu troco para corrigir. E aqui o gráfico, né, dessas rodovias de classe 2, mostrando a velocidade média operacional e o percentual do tempo seguindo em pelotão. Tá? Então, a capacidade ela vai determinar o número máximo de veículos de determinada seção de faixa ou via da tua malha viária na unidade de tempo em condições normais para acomodar o quê? Para acomodar a possibilidade da via receber um determinado volume de tráfego e também é um elemento importante na elaboração de um projeto geométrico de uma rodovia. Geralmente, essa capacidade ela é expressa em veículos por hora e conforme o tipo de via. Se for uma via de pista dupla e múltiplas classes, capacidade por faixa. Se for uma via de pista simples e tráfego nos dois sentidos, capacidade para o total da pista em ambas as direções. Ou seja, considera os dois. Tá certo? Tá? Em ambas as direções quer dizer, em pista simples, 2.000 veículos por cada direção. Tá certo? A de ir e a de voltar. Então, a capacidade é 1 hora, ela tem 3.600 segundos, tá? E é dividido pelo intervalo de quanto tempo passa um carro. Então, por exemplo, se você tem um intervalo de a cada 1,8 segundos passa um carro, a capacidade vai ser 3.600 dividido por
1,8, que dá 2.000 unidades de carros de passeio no período de 1 hora. E esse 2.000 unidades de carros de passeio no período de 1 hora é que a gente vai utilizar como valor básico da capacidade para fazer projetos de via de tráfego. Vocês devem ter, para quem já fez estradas, devem ter visto esse valor já. Então, o ideal é que você tenha a capacidade básica igual à capacidade teórica da rodovia. Para isso acontecer, você tem algumas condições ideais de tráfego. Tá? Quais são as condições ideais de tráfego? Ter fluxo ininterrupto, ou seja, livre interferências laterais, veículos ou pedestres. Somente ter carros de passeio, que isso geralmente não ocorre, porque tem veículos de carga. Faixa de tráfego com a largura de 3,60 metros. Aqui em Fortaleza, aqui no estado do Ceará, as rodovias têm largura de 3, as faixas têm largura de 3,30 e algumas a 3,10, mas o ideal é 3,60. Acostamento adequado. Aqui as rodovias estaduais não têm acostamento adequado. Acostamento adequado é aquele acostamento que o carro fica inteiro dentro do acostamento, mais uma pessoa do lado. Esse é o acostamento adequado. Aqui, somente as BRs têm esse acostamento. As ACs não tem. Fica metade do carro no acostamento e outra metade na faixa de rolamento. Sem obstruções laterais, a 1,80 metros do limite do pavimento, que são obstruções laterais. Muros, guarda-corpo de ponte, poste de sinalização, abrigos de ônibus, são exemplos de obstruções laterais. E nas rodovias rurais, os elementos horizontais e verticais adequados, a velocidade pode chegar de 112 km por hora e distância de visibilidade tem que ser superior a 450 metros. Por que tem que ser superior a 450 metros, gente? Porque em rodovias rurais você tem muitos animais na pista. Jumento, como tem aqui, né? No estado do Ceará a gente vê muito jumento. Jumento, vaca, tá? E aí você tem que ter... você vê aquele animal e conseguir frear para poder não atropelar e acontecer um acidente sério com você e o seu veículo, né? Então, a capacidade teórica ela é em função do número de faixas. Se for uma via com várias faixas de tráfego, a capacidade ela vai ser 2.000 veículos por hora por faixa. Se for uma via de 2 faixas e 2 sentidos, 2.000 veículos por hora, total em ambos os sentidos. Ou seja, quer dizer 1.000 veículos por hora por faixa, tá certo? Aliás, 1.000 veículos por hora por cada... vai ser 2.000 veículos por hora por cada sentido, ou seja, 1.000 veículos por hora por faixa. E se for via de 3 faixas e 2 sentidos, vai ser 4.000 veículos por hora por sentido, tá? E você vai dividir esses 4.000 veículos por faixa. Se você dividir 4.000 por 3, né? Vai dar um númerozinho quebrado que a gente arredonda, tá certo? Ó, então aqui, ó, 4.000 dividido por 3, você vai ter 1.330 veículos por hora por faixa, tá? Então, o cálculo, tá certo, da capacidade prática de uma via, você vai ter que considerar alguns fatores restritivos existentes, tá certo? Quais são os fatores restritivos? Composição do tráfego, se você tem veículo de carga, espaçamento entre os veículos, se tem ou não oportunidade de ultrapassar, se tem essas obstruções laterais, como eu falei, guarda-corpo de ponte, muro, pós-sinalização, abrigo de ônibus, tá? Largura da faixa, o ideal que seja 3,60 metros, né? E se a tua rodovia tem ou não faixas auxiliares. O que seriam essas faixas auxiliares? Seria como na entrada da BR-116 aqui em Fortaleza e como na Misterral, que é a BR-222. Tá? Você tem aquelas faixas laterais, né? Tá? Aquelas 2 faixas laterais. E essas faixas laterais, nos momentos que você passa da pista central para ela, ou entrar ou sair, pode diminuir a capacidade da pista central da tua rodovia. Por isso, na BR-116, ele é sinalizado, né? E você é multado se você sai numa área que é para entrar e se você entra na área que é para sair. É multado e tem um fotossensor lá. Então, a capacidade prática, tá certo? Você tem que considerar a presença de veículos comerciais, ônibus e caminhões, tá? Que são os fatores de tráfego, e tem que considerar os fatores físicos, que são as larguras da faixa e o afastamento da obstrução lateral.
Então, quando você vai considerar os tipos de veículo, você pode ter veículo leve e veículo pesado, que são os caminhões e os ônibus, né? E aí você vai ter que transformar esses veículos leves e veículos pesados em um veículo padrão e vai utilizar um fator de equivalência. Quem seria esse fator de equivalência? Tá certo? Esse fator de equivalência, se o nível de serviço da rodovia for A e você tem uma rodovia pista simples, terreno plano vai ser 3, terreno ondulado vai ser 4, terreno montanhoso vai ser 7. B e C, 2,5 para terreno plano, 5 para terreno ondulado, 10 para terreno montanhoso. E classes D e E para pista simples, 2 é o fator de equivalência, que é o EC, né? 5 para terreno ondulado, para terreno montanhoso 12. Se você tiver uma rodovia com várias faixas, aí os níveis vão variar de B a E, então você vai ter para terreno plano 2, fator de equivalência, para terreno ondulado 4 e para terreno montanhoso vai ser 8, que é o EC. A partir desse EC, que é o fator de equivalência, você faz o fator de ajuste. Como é que é o fator de ajuste? 100% da frota vai ser 100% menos o percentual de veículos comerciais, mais esse fator de equivalência, de acordo com o terreno, e se a rodovia tem pista simples ou várias faixas, né, terreno plano, onduloso e montanhoso, vezes o percentual de veículos comerciais. E aí, esse fator de ajuste, tá certo? O fator de conversão, ele vai ser o inverso desse fator de ajuste, tá? Né? Que esse fator de conversão é utilizar para converter o volume de tráfego composto, carro de passeio, mais veículos comerciais. E aí, o volume equivalente vai ser o volume composto, que é passeio mais comerciais, vezes esse fator de conversão, que é o FE, que é o inverso do fator de ajuste. E aí, você vai ter, tá certo? Um fator que você vai considerar, tá certo? De acordo com a largura da faixa, tá? E de acordo com a distância das obstruções laterais. Quem são essas obstruções laterais? Pode ser muro de retenção, poste de sinalização, carro estacionado, guarda-corpo de ponte, defensas, barreiras, etc. Que tem que estar, o ideal é que esteja a pelo menos 1,80 metros. Mas se for menor, a gente vai ter que considerar, tá certo? Um fator, né? Para poder você corrigir, tá? Se você tiver, por exemplo, uma rodovia de pista de várias faixas, que você tem a obstrução de um lado da pista, em um sentido da pista, tá certo? E a obstrução tá 1,8 e a largura da faixa a 3, esse fator para via de duas faixas ele vai ser 0,91. Se for obstrução dos dois lados, esse fator também continua 0,91. Agora, se você tiver uma via com 3 ou 4 faixas e a obstrução tiver a 1,8, esse fator de correção para largura da pista a 3,80 de um lado só, obstrução 0,89 e dos dois lados também 0,89, tá? Se for uma rodovia de pista simples, aí você tem que considerar o nível de serviço. Se ele for B, o nível de serviço é. Se tem obstrução de um lado, obstrução de outro lado, a distância da obstrução e a largura da faixa. Por exemplo, se a distância for 1,2, eu tenho uma pista nível de serviço B, tá? E a obstrução de um só lado, e a largura 3, o fator de correção vai ser 0,74, tá certo? E se for nível de serviço E, vai ser 0,79. Se for obstrução de ambos os lados, 1,2, largura de 3, 0,71. E se for nível de serviço E, a obstrução dos dois lados, 1,2 a distância da obstrução e largura da faixa com 3, 0,76. E aí, quem vai ser a capacidade da rodovia? De várias faixas. Vai ser a capacidade básica, por exemplo, 2.000 unidades de carros de passeio, né? Por faixa. Vezes o número de faixas, se por exemplo for 3 faixas, vezes a largura, o L, vezes o fator de ajuste da largura da faixa. E a obstrução lateral, que foi determinado por aquelas duas tabelas que eu mostrei. Tá certo? Tá ok? Se for vias de pista simples, a capacidade vai ser a capacidade básica, vezes a largura, vezes esse fator de ajuste da largura de faixa e afastamento da obstrução lateral, que é a minha segunda tabela que eu acabei de mostrar. A primeira é para vias de várias faixas e a segunda é para vias de pista simples. Ok? Aí o volume de serviço vai ser a capacidade básica
vezes o número de faixas, vezes a largura da faixa, vezes o fator de ajuste, vezes a relação volume versus capacidade. Tá ok? E a relação volume-capacidade vai ser o volume horário nos 15 minutos mais carregado dividido pela capacidade dessa rodovia. Tá ok? Então, quando for, eu vou gravar um exercício sobre essa relação volume-capacidade, eu vou gravar. E aí eu vou postar aqui no AVA, né, no EAD da Unifor, eu vou postar esse exercício sobre capacidade de rodovia, assim como eu postei o exercício sobre dimensionamento de frota.